e cada um terá que ter no ministério, na igreja. Não estou falando do ministério da palavra. Eu quero apenas recomendar que as pessoas que se assomem, que se aproximem a esse lugar, não tratem de ensinar. Não façam isso. Não trate você de imitar nada. Não trate você de colocar um tema e explorá-lo, porque você não vai dar conta. Você vai acabar confundindo. Separe-se e diga: Senhor, o que eu devo dizer a essas pessoas? Só pode ver os pensamentos de Deus e você captá-los quando você está em oração. Passam tão rápido que você tem que ter um papel e um lápis para anotar. Às vezes eu anoto tão rápido, e às vezes são 2, 3 folhas. Sabe o que acontece? Eu não consigo às vezes entender a minha letra. Leva outro tempo para entender. Aí eu tenho que pôr uma máquina para que eu não confunda outra vez. Se vem de Deus, Deus mesmo vai mostrar aquilo. É como um sonho. Quando você tem um sonho, você não deve falar para ninguém. Se houvesse um profeta na terra, um profeta maior, aí você não precisaria nem contar para ele. Você chegaria e ele te olhava e Deus sabia, e através dele discerniria teu sonho, contaria teu sonho, ou para te provar diria: conte teu sonho. Quando você começasse a contar, ele diria: está faltando essa parte, aquela outra. Por quê? Porque Deus em visão mostrou para ele o teu sonho. Quando você fica tagarelando o seu sonho, indo para baixo e para cima com isso, Satanás ouviu isso, ele vai logo dar uma interpretação diferente da palavra. Dons, vocações são dadas sem arrependimento. Milhares e milhões de pessoas foram para o inferno com dons preciosos. Por quê? Porque eram apenas os dons que eles não souberam usar, e eles não tomaram em conta as advertências de Deus. Por isso, mais vale que você tenha cuidado. Não fique falando dos seus sonhos para mim. Fale das suas experiências reais. Aquelas que estão na palavra, porque você tem que encontrar, ao ler a palavra, onde está você ali. Um desses personagens será também um dos que você também representará nessa dimensão. Você pensa que isso é raro? Não é, não. É porque é o mesmo Espírito, são os mesmos filhos, e em cada era Deus programou todas essas coisas, porque a palavra sempre se repete, se repete, se repete. O que foi já era, o que virá já passou. Então, é que ele é o mesmo. Amém. Mesmo não quer dizer semelhante nem parecido, mesmo é igual. Você entende isso? Amém. Então, eu queria tomar a palavra nessa manhã. Vocês, mesmo assentados, tomem suas Bíblias. Depois vamos comentar sobre isso. Vamos dar lugar à palavra. Vamos tomar o livro de Joel, que ontem havíamos pedido que abrisse, quando terminamos pelas 10 horas de pregar. E agora são meio-dia no relógio do oeste aqui. Eu não quero levar senão até 1h da tarde, para que vocês tenham todo o tempo em companheirismo e comunhão. Quem sabe aqueles que tiveram medo da chuva agora estão a caminho de chegar aqui. Eu queria fazer uma pergunta: onde anda a esposa do irmão José? Está escondida ali atrás da coluna. Ela quis ir aí para ficar mais perto do Senhor. Vamos ler o capítulo 2, uma parte do capítulo 2. Anote. Você sabe, eu tomei Colossenses, capítulo 2, versículo 4 a 8. Tomei 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 21. E ontem eu tomei 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 24 e 25. Hoje, nessa etapa tríplice, vamos mostrar aquilo que na realidade é o que Deus tem feito agora.
No capítulo 2 do livro de Joel, o primeiro versículo diz assim: podem dizer amém se já encontraram todos Joel? Amém. Podem dizer amém? Amém. Não estão dormindo, não é verdade? Amém. Vou pedir ao irmão Wilson que fique de pé para examinar isso. O senhor que conhece de gado e de ovelhas, estão dormindo? Ele nem mesmo está entendendo que estava dormindo. Não, irmão Wilson. Sente-se, meu irmão. Sente-se. O irmão Wilson é tão doce, na verdade. E olha lá a irmã Maria. O irmão Wilson e a irmã Maria são um tremendo exemplo. E isso me satisfaz muito. Sempre eu estou pensando neles. Porque eu nunca vi eles reagir contra, nem a favor, nem posicionar-se de uma maneira errada. E eles não foram na escola, graças a Deus. Isso também não quer dizer que os outros foram à escola, porque eu fui à escola muito mais que vocês, por exemplo. Tenho mais título do nosso doutor, que é o Clegas ali. E contudo, não pude usar isso, porque eu descobri que isso não funcionava para Deus. Agora, também é o pior daqueles que não tem nada, eles são arrogantes. Então, como você vê, nenhuma coisa nem outra tem nada que ver. O que tem que ver é o Espírito de Cristo em você. Amém. Podem ligar os ventiladores? Eu posso ligar isso aqui? Porque vocês não gostam do frio? Ali, temos que estar. Não funciona. Estragou? Há muito tempo? Não. Foi ontem que estragou. Quando seja há muito tempo. Isso prova que a administração está funcionando, né? Parece que esses irmãos aqui querem que vocês todos fiquem molhados. Fala fora mesmo. Construíram para que entre água por todos os lados. É que eles leram a história da arca, né? Só que a arca não entrou um pico d'água. Mas os engenheiros aqui resolveram colocar nós no tempo de Noé. Assim que tomem cuidado, porque eles estão prevendo até na construção. Olha, escute isso. Onde vai tocar a buzina? O que é tocar a buzina? Não, mas como vai? Tem que ser através de uma trombeta, proclamando, chamando para uma batalha. Olha o que diz aqui: tocar a buzina em Sião. Quando você ouvir falar algo sobre Sião, você já sabe que se refere à noiva. Você já sabe que se refere aos filhos de Deus, os gentios. Ainda que Israel tem que representá-los. Ainda que Israel terá que fazer. Isso não tem som, né? Vamos ver. Deu o microfone? Não, o senhor quer mexer isso. Ele disse: quanto mais o senhor mexer, pior. Deixe isso quieto. Agora, deu o microfone? Deu o microfone? Não. Deu o microfone? Não. Não. Deu o microfone? Não. Tá bom, olha. Deu o microfone? Não. Tocai buzina em Sião e clamai em alta voz na minha santidade. Então, para os que gostam de pregar, já ouviram aqui, hein? Em alta voz no monte da minha santidade. Ou seja, no pico, como estava esse João Batista pregando, diz o original que a voz do pescoço clamava. Isso é uma coisa muito estranha quando você lê a Bíblia e começa a estudar. Por que tem que ser a voz do pescoço? E era exatamente isso. Porque a cabeça estava sobre ele.
Foi por isso que ele foi considerado pelo mesmo Deus o maior de todos os profetas. Então, tocai a buzina em Sião e clamai a alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Meu irmão, se você pode ver, não há um só lugar na Bíblia que não aponte para este dia, porque esse é o dia do Senhor, da sua vida, é o dia da conclusão da sua vitória por nós. Ao ler a Bíblia, você une ela em sua mente, porque Deus está te ensinando, o mestre interior. Por isso Nicodemos não podia ver o reino de Deus. Ele estava de frente ao reino de Deus, foi visitar o reino de Deus, ainda que escondido e com medo dos seus vizinhos, dos seus amigos, da sociedade, dos seus líderes religiosos, da posição que ele tinha no Sinédrio. Ele tinha medo de testificar, ele tinha medo de dizer: eu creio de homem. Talvez ele perdesse um prato de sopa, perdesse o ticket do ônibus, não ganhasse um abraço, um elogio ou um troféu na sua empresa. Então ele teve que ir encostado pelas paredes, entre uma sombra e outra, até chegar onde estava o Senhor. Ele sabia onde ele estava, por isso ele o encontrou. A maioria das pessoas sabe onde Deus está e não vai encontrá-lo, e quando o encontra não pode vê-lo. Por que não pode ver? Porque não nasceram. Jesus então contou uma parábola para ele, colocou uma figura para que eles pudessem reconhecer, e assim mesmo eles não reconheceram, assim mesmo o rejeitaram, assim mesmo eles tiveram que tomar outra posição. E Jesus usou o vento, usou a sua primeira Bíblia para mostrar a ele porque era um homem nascido alto, e porque ele estava com seus olhos tão cegos. E ele talvez olhasse para o vento e no natural ele viu o vento, e o vento movia-se, batia nas folhas das árvores, ia para cá e para lá, e Jesus disse: e para onde ele vai? E de onde ele veio? Nicodemos ficou assombrado com tal sabedoria. E Jesus disse: olha, se tu não nasceres do alto, não nasceres outra vez. Em outras palavras, tu tens que morrer para tudo isso, porque vocês mesmos são capazes de reconhecer que é o fim de Deus. Porque foi o que o Sinédrio reconheceu juntamente com ele e os demais, porque nós bem sabemos, eu não todos eles, de que tu és filho de Deus, porque é impossível que o que tu fazes não seja de Deus. E por que não aceitaram? E por que não tomaram posição? E por que não tomaram de uma vez por todas aquilo que eles tanto almejavam através dos seus pais, de gerações em gerações? Eles esperavam por aquele homem, eles esperavam por aquele momento, eles sabiam que aquilo tinha que vir. Hoje os profetas falaram dele. Preste atenção. Eles sabiam que aquele menino que nasceria, segundo Isaías profetizou, era Deus feito carne. Amém. E contudo, não puderam ver. Aqui diz: perturbem-se, não uma parte da terra, mas todos os moradores da terra se perturbem. Ou seja, haja tal voz e tal trombeta, e soe tão alto quanto possa essa voz, que sacuda toda a terra, e saibam que o Senhor está próximo. Amém. Essa mensagem tem sacudido, não somente durante o tempo em que a trombeta estava presente,
E a história não era a trombeta, a história era o som da trombeta. Porque o que vocês ouviram foi o som. Vocês não ouviram nem viram a trombeta, vocês ouviram o som da trombeta. E esse é o sinal do último dia. Amém. Percebe isso? Amém. Estão aprendendo por um lado e entendendo por outro. Amém. Agora veja, dia de trevas e de tristeza. Você pode ver onde é que está assentado agora, e pode ver como você foi posto neste dia escuro e cheio de mágoas e tristezas e decepções e violência e imoralidade. O que diz? Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. E você? Como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, no qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dela haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Nunca se levantará um povo mais aguerrido, mais perverso, mais imoral, mais imundo, mais religioso, mais tremendo que esse que está sobre a terra hoje. Percebem isso? Amém. Entendem isso? Amém. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abraça a terra. Diante dele é como o jardim do Éden. Diante dele, vê, dirá um dia onde temos que regressar a esse prazer de estar construindo nossas próprias casas e fazer nossos próprios negócios na natureza e plantar e colher e fazer todas as coisas em paz. Mas atrás dela um desolador deserto, se nada lhe escapará. Oh, aleluia! Amém. Vocês deveriam estar participando disso. Amém. Então, aqui terminamos. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama brasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhes escapa. Amém. Percebe isso? Compare isso com Malaquias. Compare isso com outras escrituras de Isaías. Observe no livro de Apocalipse. Tomem toda essa palavra que a vocês tem chegado, e vocês verão que é exatamente assim diz o Senhor. Ontem estávamos falando e falamos sobre o versículo 25, você lembra? Restituir-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército inimigo. Foi aí que passou. Foi aí que deixamos descansado esse ponto, para que Deus pudesse falar hoje para nós. Quero agradecer a quem tenha feito isso. Árvore estilizada com frutos. Pois olha, bom, eu não tenho muita habilidade com essas coisas, de pincel. Como eu disse a vocês, até mesmo eu não consigo ler minha própria letra. Só que a promessa não ficou somente aí. Aí está uma advertência de que ia acontecer. E depois disse assim: e comereis abundantemente e ficareis satisfeitos. Amém. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus. O nome. O nome que procedeu para convosco maravilhosamente. Isso está no versículo 26 do capítulo 2. O meu povo não será mais envergonhado. Amém. Então, assim como depois disso, eles saberão, todos saberão que Deus estará no meio de Israel outra vez, no milênio.
Todos saberão que Deus será Rei de Reis, Senhor dos Senhores, me refiro ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é quem vai estar assentado no trono de Davi, seu pai. Quando ele regressa em um cavalo branco, ou seja, um cavalo é uma besta, é um símbolo de poder, só que é um poder de justiça por causa da cor branca. E diz que no músculo de sua perna direita. Ora, essa questão do músculo ou da coxa, eu não quero falar disso porque me vem isso rapidamente, muitas escrituras, e eu fico confuso às vezes, porque tenho que prestar atenção a vocês, e de certa maneira o que soa no meu coração. Então, isso do músculo é a parte mais íntima do homem. Por isso é que Abraão pediu a Eliezer de colocar sua mão debaixo de sua coxa. Bem, a parte mais íntima de Abraão é aquela. Ou seja, que fosse algo tão íntimo, e que sob juramento ele prometesse de que não iria trazer outra mulher que não fosse da sua parentela. Amém. Que fosse consanguínea. Amém. Que fosse originária do mesmo lombo de onde ele saiu. Nesse caso, Abraão ali estava como Deus, seu servo Eliezer, o Damasceno, como o mordomo fiel de sua casa. Esse é o título que se dá a William Branham. Mordomo fiel da sua casa. Então, William Branham, põe tuas mãos na minha coxa. Ou seja, entra na minha intimidade, conhece a minha intimidade. Põe tua mão aí e diz: eu te prometo, Senhor, que em meu ministério eu serei fiel, Senhor, custe o que custar. Amém. Eu vou trazer, te apresentar a noiva eleita, não eleita por mim. Lembrando, não escolheu nenhum dos filhos de Deus. Ele foi em busca do sinal que os filhos de Deus pudessem observar, e essa era a hora deles. O primeiro que ele disse: Senhor, e agora? Como saberei que essa moça, já que estão tantas diante de mim, e como eu saberei? Ele orou. Deus disse: olha, aquela que vier de tomar água e der de comer a teu camelo, e depois a ti, esta é a quem tu deves escolher e levar para ser esposa do meu servo Abraão. É um teatro isso. Se você não percebe os personagens e não vê a posição deles em cada ato, você nunca descobrirá por que o mensageiro da luz do entardecer veio a essa terra e o que significa isso. E foi exatamente o que sucedeu. Primeiro tem que dar de beber ao camelo. O camelo é uma besta. Que besta seria essa que trouxe Eliezer? Amém. O Eliezer desta hora Amém. é o Espírito. Amém. Tem de beber a ele primeiro. Por isso vocês me veem insistir tanto que olhem para ele, dê lugar a ele. Mas a maioria está dando lugar ao que estava montado no camelo. E aí não vamos falar disso, senão vão ficar muito diferentes. Logo quando ela cumpriu o requisito secreto e revelou-se a ele, ela revelou-se a ele, e ele estava seguro que aquela moça não ia falhar. Então ele foi até os seus pais, porque ela tinha livre-arbítrio. Só que dentro do seu coração ela estava aguardando por aquele momento. Note que a oração de Eliezer foi entendida pela moça. Deus colocou o mesmo desejo no coração dela. Então não houve nenhuma confusão, porque aquele homem estava esperando por isso, e aquela mulher ansiava aquilo. Então Deus fala nas duas pontas. Não porque Deus me revelou, a mim não revelou nada. Não porque Deus me revelou,
aqui do outro lado disse coisa nenhuma. É assim que cometemos erros. É assim que nos metemos em problema. Porque nós achamos, eu sinto, eu me arrepiei, eu fiquei assim, igual um caminhão velho amarrado com arame. Cheio de emoção. Não. Deus sabe o que faz. Deus não comete um erro. Nunca cometeu nem vai cometer. Bom, por isso muitas vezes temos que estar, ó, bate com a cabeça, bate até criar muito calo e ficar bem experiente. Isso aqui é calo. Dá uma pancada na cabeça de uma pessoa, você deixa ela no chão. Ela fica igual aqueles boi que fica com o olho assim, depois que um carneiro bate na cabeça dele. Chega o boi o olho do boi fala assim, o carneiro. E um troço enorme daquele carneiro não quer saber mais lá e tá! E ele fica treinando todo o tempo no morão, não é, ó Deus? O carneiro vai lá e pum! Dá uma cabeçada no morão, chega, treme toda a fazenda. Aí ele se encorre, vai lá por baixo e pum! Em cima do boi. O boi chega e fica assim, meu Deus! O carneiro vai lá e derruba ele outra vez. É assim que Satanás trabalha, medindo forças. Você tem que saber a força que você tem. Se ela for pequena, então no dia da angústia e da adversidade, a tua fé é bem pequenininha. Você não consegue nem vestir-se corretamente. Como é que você vai poder chegar mais tarde a uma fidelidade maior, se o que é fiel no mínimo é também no máximo? Amém. Não há nenhum problema na fé. A fé é a mesma, aqui ou lá. E você não está preparado para aquela batalha. Então não se atreva. Não cruze certas linhas para que você não tenha decepções. Já pensou decepcionar-se consigo mesmo? Ser recusado, ser rechaçado. Isso é horrível. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Estão recebendo até aqui? Amém. Eu não sou um pregador assim de... Você sabe, dessa vez eu trouxe tanta mensagem que eu vou calar a boca do diabo. Não sei o que vai acontecer. Então, aqui há algo figurado. Deus, como não é intelectual, ele usa os seus símbolos. Já ouviram aqui uma série de mensagens chamada Apocalipse dos Símbolos? Já ouviram? Amém. Amém. Aí eu pensei que vocês já estavam diplomados, não parece? É melhor rasgar o diploma e ouvir outra vez. Devem ter colado a própria coisa. Quem deu a cola? Essa série de mensagens é importantíssima para o entendimento das coisas. Esse é o grande problema. Tem tanto que nós desdenhamos. Por isso diz, abundantemente comereis. Então, quando Deus está falando disso aqui, do gafanhoto, eu não sei desenhar um gafanhoto. Quem fez esse quadro? Foi o senhor? Quem? Mamília? Qual é a Mamília? Ah, é? A senhora sabe fazer um gafanhoto? Bom, eu vou fazer um gafanhoto, não se põe a rir. Eu sei lá se isso vai ser um gafanhoto. Nossa, mas que gafanhoto feio, não é? Bom, esse é o gafanhoto. E nós vamos chamar de G. Esse gafanhoto, né? Esse gafanhoto, que você olha ali, ele é o primeiro espírito que vem sobre a árvore noiva. A árvore noiva é a esposa do Cordeiro. Amém. A árvore noiva é o reflexo da sua pessoa. Que pessoa? A árvore da vida. Amém. A videira verdadeira. Então ele vem, o grande exército do Senhor enviado contra, para que aqui mais tarde, vamos ver se eu dou conta,
Então ele vem e ataca as folhas. E o que são as folhas? Você nota quando o vento do Espírito vem, então os que estão presos nas árvores, as suas folhas começam a mover-se. Aí você fecha seus olhos, você se move no Espírito e dança no Espírito. Para os legalistas isso não é bom mais. E é verdade. Os legalistas não gostam que ninguém dança. Isso engoliram o guarda-chuva